Muito bem, meninas, vamos então agora falar um pouquinho sobre gestão de mudanças. Essa é a nossa última habilidade essencial, né, desse nosso primeiro módulo, onde a gente tratou 12 habilidades, mas na verdade eu coloquei duas que eu falei que não contavam, né, lá no começo. Eu vou trazer aqui um pouquinho do resumo mais para frente da aula aqui, um resumo, né, sobre todas as habilidades que nós vimos nesse módulo. Mas a gestão de mudanças, eu gosto de pensar na implementação de uma mudança através de um projeto. Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de projetos também, tá bom? Eu trouxe para vocês um estudo feito pela Porsche Consulting, um estudo que eles fizeram na Alemanha com diversas empresas, né? E eles identificaram que somente 20% dos projetos de transformação tiveram sucesso nessas empresas. 80% dos projetos falharam, né? E as principais razões, né, segundo eles, é resistência dos trabalhadores, né, resistência das pessoas que estavam trabalhando, resistência das pessoas e a falta das habilidades essenciais para aquele projeto, né? Falta das habilidades necessárias para aquela mudança, né? Então, para a gente entender o quão grande é o impacto, né, da gestão da mudança, né, você conseguir trazer as pessoas para junto do projeto, né, e desenvolver as habilidades essenciais que a gente precisa ter desenvolvidas para que os projetos tenham sucesso, para que as empresas tenham sucesso, né? Aí aqui eu trouxe um pouquinho desse conceito, né? O que faz um projeto ser bem sucedido, né? E aí tem 4 principais pilares, né? Sendo que o primeiro é a comunicação transparente. Então as pessoas resistem ao que não entendem. A gente falou sobre isso, sobre trazer a equipe para fazer parte da construção da ideia, da construção do objetivo, né, para que eles automaticamente criem essa conexão, né, com o projeto, com a ideia, com o movimento de mudança, né, essa comunicação contínua, enfim. Então, isso faz... tem um fator... Isso é um fator muito importante na gestão de um projeto, na gestão de mudanças dentro da empresa. Como você se comunica com as pessoas. A questão do engajamento da equipe também está muito conectado com a questão da comunicação, né? Então, a mudança só acontece quando as pessoas acreditam nela. Então, é importante, né, que você identifique quais são as crenças daquelas pessoas, daquelas equipes, né? O quão popular está essa ideia, esse projeto, ou quão impopular está. É importante você trazer a equipe para junto de você, né, para que eles comprem a ideia e se engajem aí na implementação, porque você só vai conseguir através delas, né? Planejamento estruturado, então definir etapas claras, as metas de uma maneira realista, ter os recursos necessários. E aí aqui, por isso eu gosto de implementar, quando eu tenho uma mudança importante para fazer dentro da organização, eu gosto de fazer através da dinâmica, né, da didática ali de uma gestão de projeto. E a cultura de aprendizado contínuo, né? Mudanças bem-sucedidas exigem mentalidade de crescimento, onde os erros são vistos como aprendizado. Não aparece aqui, mas o final da frase é isso, tá? Quando os erros são vistos como aprendizados. Então aqui, gente, são 4 principais pilares que a gente precisa cuidar, né? A gente precisa olhar para isso antes de começar um processo de mudança importante dentro da organização. Seja uma mudança grande, seja uma mudança pequena. É importante que você identifique, né, como iniciar esse projeto, como iniciar essa mudança que você está propondo ou que você precisa entregar. E aí que eu comentei com vocês que eu gosto de fazer isso através da dinâmica de gestão de projetos. Então, na gestão de projetos, nós temos algumas etapas que a gente precisa
seguir, né? E aí fica mais fácil gerir a mudança, né? Então nós temos um escopo, o que será feito, né? O que está dentro desse projeto, e muito importante a definição do escopo, porque na definição do escopo você define também o que não faz parte do escopo, né? Então, por exemplo, nós vamos fazer uma mudança da recepção, né? O que tá, a recepção hoje é no lugar A e ela vai passar a ser no lugar B, né? O que está incluído no escopo dessa transferência de recepção de um lado para o outro? Bom, tá incluído, faz parte do escopo, mudar os móveis, instalar os equipamentos eletrônicos, que mais? Pintar a sala, né? Tanto a antiga quanto a nova. O que não faz parte desse escopo? Nós não vamos mudar o piso, nós não vamos mudar nada da arquitetura, né? Então a sala vai continuar do mesmo tamanho, não será ampliada nem reduzida, a gente não vai mexer no banheiro. Você entende? Então, o que faz parte e o que não faz parte. Muito importante deixar bem definido no escopo o que será feito, né, com clareza de detalhes e o que não será feito, tá? Definir um cronograma. Então, um cronograma, ele precisa ser possível, né? Você precisa entender quantas horas você vai precisar para cada etapa do seu projeto, quantas pessoas você vai precisar, qual o nível de recurso que você precisa ter, né? Então, tudo isso, gente, é construído junto com a equipe, tá? Por exemplo, eu tive vários projetos de mudança de software, né, de ERP dentro das plantas. Então era um sistema que usava numa versão e passou a usar um outro sistema numa outra versão, né, um upgrade de sistema, vamos dizer assim. Então, nesse momento de definição de cronograma, eu era líder do projeto, mas eu não tinha a expertise técnica dos analistas ali de TI, por exemplo, eles que sabiam dizer quantas horas eles precisavam para cada etapa do cronograma, né? Então, para mapear todas as transações, para fazer uma análise das transações atuais, o que vai mudar, preciso de X horas. Para fazer o design aqui, as melhorias que os usuários estão pedindo, preciso de Y horas. E assim por diante. Então, a gente construía em conjunto, sempre mais ou menos estimado, porque mesmo eles sendo os especialistas, às vezes eles também erravam, né, no cálculo ali de horas que eles precisavam para cada etapa. Mas era um erro assim, né, ali dentro do esperado, e aí a gente construía o cronograma com base nesses inputs aí que a equipe entregava, tá bom? Vou mostrar para vocês um modelinho de cronograma aqui. Custo, né, então quanto nós vamos gastar no projeto, qual é o investimento que vai ser feito, esse projeto é o projeto de aquisição de alguma coisa, nós vamos comprar um equipamento, tem previsão de budget para isso, né? A gente fez uma previsão financeira para comprar, como é que está o fluxo de caixa. Você não precisa ser uma especialista em finanças, mas você precisa ter alguém de finanças, da controladoria lá, né, da empresa, junto com você no projeto. Né, toda essa parte de custo, por exemplo, nós vamos ter custo de viagem, nós vamos ter custo de, não sei, né? Custo de implementação, nós vamos ter que contratar uma equipe de fora para instalar a máquina, instalar o equipamento. Então, todos esses custos, eles precisam ser listados, levantados, para entender se você vai ter budget para fazer, né, ou não. Né? Na maioria das vezes, aqui eu tô assumindo, né, que esse projeto já foi aprovado, já passou por essa fase, né? Se numa fase anterior você tem a ideia, você precisa primeiro
ter ali um business case, né? O que é um business case? É você propor a ideia e você mostrar financeiramente se essa ideia ela traz alguma vantagem financeira para a empresa, se traz algum tipo de saving, né? Eu deixo de gastar algum dinheiro que hoje eu gasto, eu tenho melhora na produtividade, na eficiência. O que esse projeto vai me trazer de ganho? Né? Quais são os ganhos que o projeto, por que eu preciso implementar esse projeto? Então eu faço, num primeiro momento, essa análise, esse business case, apresento, estando aprovado, aí a gente vai para essa fase, né? Então aqui eu estou assumindo que nós já passamos por isso, mas mesmo assim você precisa ter dentro do seu escopo de projeto uma caixinha ali de gestão financeira do projeto, tá bom? E que eu coloquei aqui como custo. Recursos, né? Então quem são as pessoas que vão trabalhar no projeto, o que você precisa, né, de material, de equipamentos, o que é necessário para que o projeto aconteça, né? Eu preciso contratar empresas de fora, não preciso, vou ter que ter uma gestão ali de uma consultoria para me ajudar, o que eu preciso para a implementação desse projeto, tá? Quais são os recursos? A comunicação, que a gente falou no slide anterior, né? Então, tendo tudo isso bem definido, tendo o escopo bem definido, o cronograma bem definido, as etapas do projeto bem definidas, então eu tenho que ter um cuidado como eu comunico as etapas, a evolução desse projeto, né? Muitas vezes a gente tem reuniões semanais, quinzenais, para apresentar o andamento do projeto, a evolução, o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu certo, como é que a gente está indo, né? Tanto para os seus pares, como para os seus superiores e como para a equipe do projeto. A equipe do projeto precisa estar muito alinhada, todo mundo precisa saber tudo o que está acontecendo. Acontece às vezes, dependendo do tamanho do projeto, que essa equipe não trabalha junto, né? Cada um tá lá fazendo o seu, e em algum momento o líder do projeto tem que chamar todo mundo, colocar todo mundo na mesma página, né? Dentro da própria equipe de projeto. Depois, na sequência disso, você faz uma apresentação de status. Então, a comunicação, ela precisa fluir, né? Uma coisa muito importante aqui nesse pilar de comunicação são os alinhamentos políticos, né? Você conseguir entender os interesses das partes, né? Partes interessadas. Então, onde você vai implementar essa mudança, quais são as áreas que são mais afetadas, seja positivamente, seja negativamente, né? Quem são as pessoas que estão relacionadas, né, num possível impacto da entrega desse projeto? É importante identificar isso, porque você precisa conduzir a comunicação com essas pessoas, né, que são as impactadas, de uma forma ainda mais constante, né? Essas pessoas, as partes interessadas ali, você precisa estar muito bem alinhada, muito bem conectada com elas, porque são elas que vão sofrer aí as principais influências da mudança que está sendo implementada, né, está sendo conduzida. E os riscos, né? A gente falou um pouquinho disso já acho que na primeira aula a gente falou um pouco sobre riscos, né? Risco, contingência, né? Como é que eu faço para mitigar esses possíveis riscos que podem acontecer? Então, ter uma análise bem clara dos riscos do projeto também é uma parte importante. Então, tendo aqui essas 6 caixinhas aqui bem definidas, a gente vai falar um pouquinho sobre como isso acontece, né? Então, quando eu estou definindo o escopo do meu projeto, eu comentei com vocês que eu preciso deixar bem claro o que faz parte e o que não faz parte do meu projeto, né? O que eu vou entregar e o que eu não vou entregar. E aí, a gente tem uma palavra que é muito usada, que são as premissas,
né? Quando você está fazendo a definição do escopo, você tem que ter claramente quais são as premissas, né? O que é premissa, Eli? São as condições que devem ser verdadeiras para o sucesso do projeto. Então, assim, é uma premissa, né, que a recepção esteja no próximo prédio, completamente viável, completamente instalada, que possa ser utilizada até o dia X, né? É uma premissa que seja completamente pintada e, enfim. Então, assim, coisas que você entende, coisas que você não, coisas que o time entende que são inegociáveis, né? É o core do seu projeto, precisa acontecer, né? Aqui eu trouxe só um exemplo aqui, né? De algumas premissas de um projeto específico, né? Então, que a equipe ali não abre mão, né? Então, são alguns pontos aqui que foram tratados nesse projeto especificamente como premissa, né? Então, estar conforme a regulamentação, né? Ter uma capacidade produtiva, ter o apoio da equipe, ter o fornecimento dos materiais em dia, ter a aceitação do consumidor, demanda sustentável. Então, assim, são coisas que precisam acontecer, né, para que esse projeto tenha sucesso. Então, aqui, por exemplo, demanda sustentável. Acreditamos que a demanda por produtos ecológicos continuará a crescer nos próximos anos. Aceitação do consumidor. Supomos que os consumidores estarão dispostos a pagar um preço premium por produtos sustentáveis. Fornecimento dos materiais. Esperamos que os fornecedores de materiais sustentáveis possam atender às nossas necessidades de produção, né? Apoio da equipe. Acreditamos que todos os membros da equipe estarão comprometidos e alinhados com o objetivo do projeto. Capacidade produtiva. Supomos que a linha de produção atual terá capacidade suficiente para atender a demanda estimada, tá? Então, são premissas, né? São coisas que são inegociáveis, que precisam acontecer para que o seu projeto tenha sucesso. A gente vai olhar um pouquinho para a identificação dos riscos, né? Então, como é que eu faço a identificação dos riscos? Outra coisa, a gente vai fazer isso junto com o time que está trabalhando no projeto, tá, gente? Porque nada melhor do que os especialistas ali de cada área do projeto para trazer esses possíveis riscos que podem acontecer durante a implementação aí do seu projeto de mudança, né? Então, aqui nesse exemplo, né, eles identificaram aqui alguns possíveis riscos, né? Então, atraso de produção, falta de aceitação do mercado, problema com fornecedores, mudança na regulamentação, concorrência aumentada, crises econômicas. Então, você vai avaliando aqui todos os possíveis riscos que esse projeto pode enfrentar, né? A mesma coisa, muito similar, é uma mitigação de impacto, né? Então, por exemplo, você pode avaliar quais seriam as suas restrições mais importantes para a implementação do seu projeto e como você poderia mitigar essa restrição. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma restrição com o orçamento, o meu orçamento está limitado, né? O financiamento disponível para o projeto é restrito, o que pode impactar a qualidade dos materiais ou a extensão das campanhas de marketing. Qual que é a mitigação? Priorizar os gastos em áreas críticas e buscar parcerias para compartilhar os custos, uma possibilidade, né? Então, eles foram avaliando todas as possíveis restrições, né? Então, tempo de produção, dependência de fornecedor, regulamentações, aceitação do consumidor, concorrência, e foram escrevendo aqui, né, quais seriam as possíveis mitigações, né? Como é que a gente poderia evitar esse tipo de restrição ou minimizar, né? Aqui, quando a gente fala de análise de risco, eu comentei com vocês que é bem importante a gente avaliar a probabilidade e o impacto. Então, aqui é o impacto
né? Essa aqui principalmente são os principais impactos que podem acontecer, aqueles riscos, né? Aqueles riscos podem trazer esse impacto. E aí, eu faço uma soma aqui, né? Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de acontecer o atraso na produção? E o que ele impacta, né? Aqui, o impacto do atraso de produção é um nível 5. E a probabilidade é um nível 3, ou seja, é um risco alto, é um risco de 15. Né? Falta de aceitação do mercado. Aqui eu tô pensando, é uma probabilidade alta e o impacto também é alto, né? É um nível de risco 16, que é um vezes o outro, sempre aqui, tá, gente? Problema com fornecedores, uma probabilidade média, um impacto alto. Né? Mudança de regulamentação, uma probabilidade baixa, um impacto alto. Concorrência aumentada, uma probabilidade média, um impacto médio ou alto, vai aqui já é 4, já é considerado alto, né? Crises econômicas, aqui foi colocado 2, mas eu acho que seria uma probabilidade maior hoje, né? E um impacto alto também. Então você vai mapeando, né, esse nível de risco para que você possa ter um plano de ação para os maiores, né? Você priorizar, né, esses riscos que têm maior probabilidade, maior impacto de acontecer, tá bom? E aí, com base nesses riscos, você determina, então, o seu plano de contingência, né? Então, nós identificamos aqui que o nosso principal... na verdade aqui, falta de aceitação de mercado e atraso de produção seriam os 2 principais, né? Então, eu começo a listar quais seriam as minhas contingências para cada um desses riscos, né? Então, eu coloco aqui, para o atraso da produção, implementar um cronograma rigoroso, monitorar constantemente o progresso da produção, que é uma possibilidade. Você pode colocar 5, 6 ações para um risco, né? Aqui eles colocaram um só para exemplificar, tá? Só para deixar mais didático. Aí você coloca uma pessoa responsável e o prazo que essa pessoa tem para implementar essa ação, né? E assim você vai fazendo para todos os riscos que você identificou, que você mapeou aí com a sua equipe. Aí aqui é também um outro exemplo de cronograma, né? Então você vai colocar o início e o fim de cada uma das atividades, né? Então, por exemplo, pesquisa de mercado começa aqui e entrega aqui. O protótipo começa assim que essa fase for concluída, né? Então eu começo bem logo que ela entregar a pesquisa de mercado e termino lá no final de abril. As certificações, vocês estão percebendo que são interdependentes. Então, se essa daqui atrasar, significa que esse aqui vai atrasar e todos os demais também, né? Então, são atividades que dependem da atividade anterior. Pode acontecer de um projeto você ter fases aqui que possam começar paralelamente. Só para exemplificar, né, que a gente tivesse aqui uma fase X, né, que pudesse ser iniciada junto com a pesquisa de mercado, né? Ela não precisa esperar a pesquisa de mercado acontecer para essa fase acontecer. Elas podem começar paralelamente, né, e entregar antes aqui das demais, né? E então aqui é só um modelo, né, um exemplo de como é que vocês podem acompanhar o cronograma, e isso aqui ajuda muito quando você vai para a reunião de status, né, para apresentar ali a evolução, aconteceu dentro do prazo ou não, né, quando você vai fazendo essas reuniões de monitoramento com a equipe, então fica bem didático, bem claro para acompanhar, né. Aí aqui, normalmente você coloca quais são os problemas, né, os obstáculos, as dificuldades que estão acontecendo, né, possíveis decisões que precisem ser tomadas, né, muitas vezes nessas reuniões de status, você chega num momento do projeto que você precisa de apoio, né, para tomada de decisão. Por exemplo, vamos supor, a gente tinha estimado que a gente ia gastar
X dias, 10 dias para fazer a fundação aqui do prédio novo, mas na verdade a gente vai precisar de 20 dias, o dobro do tempo. E isso vai custar mais caro, a equipe vai cobrar um valor mais alto, o fornecedor que vai entregar pra gente vai cobrar outro valor, outra equipe que precisa trabalhar, ou a gente precisa trabalhar em hora extra para manter o mesmo prazo inicial. Problemas que podem acontecer que a gente vai vendo ali no meio do caminho, né? Então a gente faz em hora extra ou a gente penaliza o tempo? A gente penaliza o custo ou a gente entrega em atraso? São decisões que muitas vezes você precisa compartilhar, né, com os stakeholders, com as pessoas que estão ali, as partes interessadas, os seus líderes, a equipe, e você vai compartilhando esses problemas na busca ali de apoio para a tomada de decisões, tá bom? Então aqui é só um modelo para mostrar para vocês, tá? Aqui, gente, eu coloquei alguns exemplos, né, para você poder fazer o acompanhamento do seu projeto, né? Então, as reuniões semanais de status, né, que a gente falou bastante sobre reunir a equipe, discutir a evolução, os status, o que está acontecendo, o que foi bom, o que não foi bom, o que deu certo, o que não deu, né? Identificar obstáculos e ajustar o cronograma se for necessário, né? E aí aqui, de novo, não é só com a equipe, é com a equipe, com as partes interessadas, com as suas lideranças, com todas as pessoas a quem você deve informar, manter informado ou possivelmente pedir ajuda e suporte para decisões e tudo mais. Então essas reuniões são fundamentais para a evolução do projeto, para o acompanhamento do projeto. Relatórios, possivelmente pode ser que sejam necessários, né? Relatórios mensais que sintetizem o progresso do projeto, destacando atividades concluídas, as que estão em andamento e as atrasadas, apresentar a equipe e as partes interessadas. Então, esses relatórios, eles às vezes podem substituir algumas reuniões, né? Ao invés de você fazer uma reunião semanal, por exemplo, com os seus líderes, você faz quinzenal, mas no meio dela você manda um relatório para que eles acompanhem, né, aquela evolução. Então você pode fazer uma apresentação como essa e encaminhar ali só a medida de informação, né, como informação da evolução do projeto. Ferramentas de gerenciamento de projetos, então utilizar software para monitorar o progresso das atividades, garantindo que todas as tarefas sejam concluídas no prazo. E feedback contínuo, né? Incentivar o feedback contínuo da equipe para identificar e resolver problemas rapidamente, garantindo que o cronograma permaneça no caminho certo, tá? Então, algumas ideias aqui da metodologia, né? Algumas dicas sobre como acompanhar a evolução desse projeto. Detalhamento de custo, né? A gente falou sobre isso, às vezes você tem custos importantes que estão relacionados com esse projeto de mudança, então precisa estar primeiramente aprovado, estando aprovado, completamente identificado quais são esses custos, quando eles vão acontecer, quais são os, né, a descrição, e aí você conseguir monitorar se o que você estimou entre o estimado e o real, né? Esse acompanhamento faz parte da liderança do projeto, né? Nós estimamos que a gente ia gastar 10 mil reais para fazer a fundação. Só um exemplo, tá, gente? Mas a gente, como a gente vai precisar de dobro do tempo, então a gente vai precisar gastar 20 mil reais, né? Então o estimado era 10, gastei 20. Tem um gap de 10 mil aqui que eu preciso acomodar nos outros custos para ver se eu consigo absorver dentro do budget do projeto. Então, a gestão do custo, a gestão financeira do projeto, ela é uma das atividades do líder, embora sempre seja muito importante que você tenha ali na sua equipe alguém responsável por isso, dependendo do tamanho do projeto, tá, gente? Tô falando de projetos grandes, né? Então, você precisa ter na equipe pessoas para cuidar ali de cada caixinha daquelas que eu apresentei lá no começo.